Boa noite, graças e paz a todos. Amém. Sejam bem-vindos, todos os visitantes e família Dantas aí, das férias. Mateus e Misha e Levi, sejam bem-vindos todos, em nome de Jesus. Gente, eu queria começar orando com vocês. Eu queria que vocês pudessem, juntos aí, 2 ou 3, vocês fizessem uma oração muito rápida e vocês pedissem para que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente, o seu coração, para que você possa entender a palavra de Deus que será pregada. Não a palavra de Genilson, mas a palavra de Deus. Nós fomos ministrados já por meio dos louvores, que também refletem as Escrituras Sagradas, mas o desejo é que o Espírito Santo também fale conosco também através da sua palavra. Amém? Pode pegar 2 pessoas que estão do seu lado aí, outra pessoa, faça uma oração rápida com ela nesse momento. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Ministra em nossos corações. Ilumina a nossa mente. Tira todo obstáculo, todo empecilho enviado pelo Satanás para nós não compreendermos a Tua palavra. E que haja vida, salvação e transformação nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar minha palavra com parênteses. Eu vou começar já com parênteses e compartilhar com vocês que quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu me lembrei de uma coisa. Eu estava com um texto, eu vou dizer o texto para vocês, é João, capítulo 16, versículo 8 ou 11. E quando eu li o texto ali, comecei a estudar, eu disse, nossa, esse texto aqui, essa mensagem, é um sonho de consumo para os seminaristas que estão iniciando a sua jornada, né, na arte da pregação, né? Todo mundo aqui que já fez seminário sabe disso. Que existe uma matéria chamada homilética, um seminário onde a gente é exortado, desafiados a fazermos uma mensagem, uma pregação que tenha no seu conteúdo introdução, proposição, 3 pontos bem definidos, né, conclusão e aplicação. E aí a gente vai preparar uma mensagem, né? A gente sempre procura um texto mais fácil, aquela coisa toda, mas nem sempre é fácil a gente pegar um texto e extrair dele 3 pontos. Aí é complicado, porque a gente vai tirar nota baixa, né? Lá no seminário. Mas o texto que eu vou falar hoje, gente, ele já traz para mim de cara um título e 3 pontos bem definidos. Eu disse, opa, obrigado Jesus por esse texto aqui, né? E obviamente com o tempo, né? A gente vai aprendendo, vai amadurecendo, né? A gente vai criando a nossa própria experiência na estrutura homilética e a gente deixa de ser engessado com 3 pontos e a gente pode deixar com 2 pontos, com 1 ponto, mensagens com nenhum ponto, inclusive, tanto faz. O Espírito Santo vai mexendo com a gente e vai trabalhando a gente. Tá bom? Então, fechando esse parênteses, só para compartilhar essa experiência que eu tive, eu quero lembrar para vocês que a gente está aí trabalhando uma série no mês de março. Alguém aqui lembra qual é a série do mês de março? Alguém lembra aí? Alguém lembra? Nós estamos já no 3º domingo. Qual é a série da gente no mês de março? Eu não estou perguntando qual é o tema anual, não. Qual é a série? A obra do Espírito Santo? É isso mesmo? A missão do Espírito Santo, gente. A missão do Espírito Santo. A gente podia dizer a obra missionária do Espírito Santo, a gente podia até dizer. Então, a gente está trabalhando essa série, que é a missão do Espírito Santo, né? Baseado no tema anual, que é isso aí, o Espírito Santo, aquele que nos guia, nos prepara e nos capacita. E a gente já ouviu aqui, desde o início de março, que o Espírito Santo ele é o nosso consolador, não é isso? Ele é o nosso paracletos,
A gente aprendeu que ele também é o nosso capacitador, ou seja, ele é um professor que nos ensina, que nos instrui. A gente também aprendeu que ele é um companheiro. Semana passada foi pregado sobre isso. Ele está em nós, ele está dentro de nós, também está do nosso lado. E hoje, de forma específica, eu quero falar sobre a missão do Espírito Santo de ser o convencedor. Esse é o tema que eu vou trabalhar com vocês hoje, o Espírito Santo convencedor. Eu quero lembrar para vocês o contexto desses capítulos que a gente tem trabalhado aqui no Evangelho de João. Capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, que eu vou falar hoje, ainda se estendendo no capítulo 17. Qual é o contexto aqui? Jesus, ele está na noite de Páscoa, ele está ali com seus discípulos, ele tem uma noite agradável com seus discípulos. Mas ainda naquela noite, Jesus ele vai trazer uma revelação dolorosa para aqueles discípulos. Qual a revelação de Jesus? Ele vai dizer para os discípulos que ele iria ser entregue para os homens, ele vai dizer para os discípulos que ele ia ser morto, ia ser crucificado, no caso. Ele vai dizer para os discípulos que depois disso ele ia ressuscitar e ia para o Pai. Diante dessa revelação, os discípulos ficaram atônitos, ficaram aterrorizados, ficaram conturbados, apavorados. Mas da mesma forma, Jesus ele também traz uma outra revelação. E qual é a revelação que ele traz? Uma revelação de conforto, uma revelação de consolo. Ele diz o seguinte: olha, tenham calma, meus discípulos. Tenham calma, não se aperreiem. Não fiquem avexados. Realmente eu vou, mas eu vou enviar um outro igual a mim. Um halos, lembra? Um outro igual a mim. E esse que eu vou enviar, eu sou ele. Ele sou eu. E nós somos também o Pai. Nós formamos a Trindade. E nós iremos vir morar dentro de vocês. Olha que consolo também, que palavra encorajadora. Esse que eu vou enviar, ele vai consolar vocês. Ele vai capacitar vocês. Ele vai acompanhar vocês. De quem que Jesus está falando aqui? A promessa de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo da verdade. Inclusive, Jesus diz para os seus discípulos: inclusive, é bom para vocês que eu vá. O versículo 7 de João 16, Jesus diz: mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. E se o conselheiro não vier até vocês, a vida de vocês vai virar um inferno de cabeça para baixo. Imagina Jesus falando isso para aqueles discípulos. Se ele não vier, o bicho vai pegar, vocês vão viver um inferno de cabeça para baixo. Por que vocês vão viver um inferno? Porque vocês não vão ser consolados, porque vocês não vão ter o Consolador. Vocês vão se sentir abandonados. Vocês não vão aprender tudo aquilo que eu ensinei para vocês nas Escrituras. E dentro de vocês não vai fluir rios de água viva. Vocês não terão vida abundante porque o conselheiro não veio. Então é importante que eu vá para que ele venha, e é para o bem de vocês que ele venha. Porque se ele não vier, continua Jesus dizendo para os discípulos, as pessoas que vão perseguir vocês, vão perseguir ainda muito mais. Não só isso, essas pessoas que vão perseguir vocês, elas vão se multiplicar. E nenhuma delas vão ter a oportunidade de se converter para parar de perseguir vocês, porque o conselheiro não vai estar com vocês. Por isso que é bom que eu vá, porque ele tem que vir. É para o bem de vocês que eu vá, para que ele venha. Inclusive, meus queridos, tem um tal de Saulo de Tarso que está chegando por aí. E ele vem com 2 quentes e 1 fervendo. É bom para vocês que eu vá, porque ele tem que vir. Porque somente o meu Espírito será capaz de transformar Saulo de Tarso em Paulo, o meu apóstolo entre os gentios. Somente o Espírito Santo pode fazer isso.
Por isso, é para o bem de vocês que eu vá, para que eu possa enviar o Consolador, para que eu possa enviar o Espírito Santo. Vocês conseguem entender essa dinâmica? Vocês conseguem entender esse diálogo que eu estou trazendo aqui de Jesus para com os discípulos? O Espírito Santo, quando vier, ele vai ter uma missão específica com os discípulos de Jesus Cristo. Qual é a missão específica do Espírito Santo para com os discípulos de Jesus Cristo? Ele vai ter uma missão de consolar, de ensinar, de encorajar, de capacitar, de guiar, de santificar cada um dos discípulos e cada um de nós que somos também discípulos de Jesus Cristo. Mas o papel missionário do Espírito Santo, ele é multiforme, ele é multifacetado, ele é diversificado. Ao mesmo tempo que ele age dentro de vocês, os meus discípulos, porque em vocês, os discípulos, o Espírito Santo já encontrou morada. Ao mesmo tempo que ele age dentro de vocês, ele também age fora de vocês. Dentro de Jura, o Espírito já encontrou casa para morar. Dentro de Sara, o Espírito Santo já encontrou um templo para habitar. Mas fora de Jura e fora de Sara, o Espírito Santo continua pairando nesse mundo tenebroso, encontrando corações para convertê-lo. O Espírito Santo fora de nós, ele continua pairando nesse mundo em trevas, em abismo, um abismo sem Deus, agindo numa tríplice função. Qual é a tríplice função do Espírito Santo? Ele tem a missão de convencer o mundo do pecado. Ele tem a missão de convencer o mundo da justiça. Ele tem a missão de convencer o mundo do juízo. Essa aí é a missão, a obra missionária do Espírito Santo no mundo, fora de nós. Dentro de nós, Marcos, ele é ministro. Fora de nós, ele é missionário. E ele tem essa missão tríplice aí. E eu quero ler com vocês o texto de hoje, que se encontra lá em João, capítulo 16, versículo do 8 ao 11. Você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode acessar a sua Bíblia no celular, ou pode ler junto comigo aqui no slide. João, capítulo 16, versículo do 8 até o versículo 11. Diz o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste século já está condenado. O texto é muito claro, o texto é muito lúcido, e eu quero compartilhar com vocês aí essa tríplice missão do Espírito Santo fora de nós, agindo no mundo em trevas sem Deus. Então, a primeira missão do Espírito Santo fora de nós, agindo no mundo, é a missão de convencer o mundo do pecado. A gente encontra aqui no capítulo 16, e a gente pode dividir o versículo 8 em 3 partes. A parte A. A parte A. Ele virá para convencer o mundo do pecado. E o versículo 9 vai explicar o que é que significa isso aí. Eu quero iniciar esse ponto aqui destacando 2 implicações muito importantes para nós, quando fala que o Espírito Santo ele veio para convencer o mundo do pecado. A primeira é que essa afirmativa, ela é um soco no rosto de todos os pastores, de todos os teólogos, de todos os pregadores, de todos os evangelistas, que acham, que pensam, nem que seja por um segundo sequer,
que eles têm condições de fazer alguém se convencer dos seus pecados. Por causa das suas habilidades, por causa da sua eloquência, por causa das suas palavras bem elaboradas, por causa do seu arsenal de conhecimento, ou por causa das suas metodologias. Essa talvez seja a nossa grande tentação como pastores e pregadores. Achar que a igreja está indo bem por causa de mim. Achar que fulano se converteu por causa da minha pregação, por causa da minha dedicação. Achar que Léo está crescendo espiritualmente porque eu tenho feito vida frutífera com ele. Isso é um grande engano. Um grande engano. Porque quem convence o mundo do pecado é quem, gente? O Espírito Santo, ponto final. O profeta Jonas, se você já leu o texto de Jonas, o livro de Jonas, você vai lembrar. O profeta Jonas, ele achou que manipulando a mensagem de Deus, ele iria fazer com que os ninivitas continuassem no seu pecado, continuassem nas suas iniquidades, e assim Deus viesse e castigasse os ninivitas. O que é que Jonas fez? O que é que Jonas aprontou? Jonas chega lá para os ninivitas e ele, de forma de livre e espontânea pressão, ele traz uma mensagem bem resumida. A menor pregação da história da humanidade foi a de Jonas. Jonas diz assim para os ninivitas: olha, presta atenção que eu vou falar para vocês. Em 40 dias vocês serão condenados, vocês serão acabados. Só isso. Deu as costas e saiu. Mas Jonas não sabia, ou talvez ele soubesse, mas ele estava ignorante em relação a isso. Ele esqueceu que ele era apenas um canal da voz de Deus. Ele era apenas um instrumento de Deus. Ele esqueceu que quem faz o homem se convencer do seu pecado é o Espírito Santo de Deus. Sabe o que foi que aconteceu, gente? Você já sabe já, né? Esse filme vocês já assistiram. Com a pregação de 5 palavras, todos os ninivitas se converteram e buscaram a Deus. Porque quem convence o mundo do pecado não é aquele que prega, mas aquele que é o dono da mensagem, o Espírito Santo de Deus. A segunda implicação sobre essa afirmativa é que ela também é um soco no estômago para todos aqueles que acham que não são capazes de abrir a boca para evangelizar, para pregar o evangelho, porque é tímido, porque não tem muito conhecimento da Bíblia, porque não se sente capaz, ou porque as pessoas não vão te ouvir. Se você pensa assim, você tem razão de achar que não é capaz. De fato, você não é capaz. Como eu também não sou capaz. Mas você erra. Você erra em esquecer que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Por isso, não sustenta você pensar dessa forma. Não se sustenta o fato de você ficar em silêncio e calado diante do mundo incrédulo que precisa ouvir o Evangelho. Porque o Espírito Santo, ele quer te usar do teu jeitinho, com a tua cultura, com a tua inteligência, para fazer com que as pessoas se convençam dos seus pecados. Então, abra a tua boca e faz a tua parte, porque o Espírito Santo faz a parte dele. Amém? Veja, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado. Por quê? Por que o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado? O versículo 9 vai responder. Leia aí o versículo 9. Porque não creem em Jesus Cristo. Essa é a resposta. Porque não creem em Jesus Cristo. Perceba aqui que o texto é muito claro ao dizer que o problema do mundo, gente, o problema do mundo não é porque o mundo bebe, não é porque o mundo fuma, não é porque o mundo se prostitui. Não que isso não seja pecado, tá bom? Isso é pecado, mas o problema maior não é isso. O problema maior do mundo não são essas coisas, não são pecados morais, não são pecados comportamentais. O problema do mundo é a sua incredulidade em relação a quem? A Jesus Cristo como Filho de Deus. O Espírito Santo virá convencer o mundo do pecado, por quê? Porque eles não creem em Jesus Cristo. Não é porque ele rouba, não é porque ele mente, é porque não crê em Jesus Cristo.
Então veja, a missão do Espírito no mundo é trazer convicção do pecado no pecador. Ele leva o pecador, ele leva o homem a sentir pecador, não somente porque ele peca, mas principalmente porque ele não crê em Jesus Cristo. E por não crer em Jesus Cristo, ele está rejeitando aquele que é o único capaz de tirá-lo do lamaçal, de tirá-lo das trevas, de tirá-lo do inferno. Ele é o único. Por isso que, em primeiro lugar, o Espírito Santo vem convencer o homem dele não crer em Jesus. Por isso, meu querido, não tenha problema de trazer alguém para aqui, para a igreja, porque está bêbado, ou porque fuma. Não tenha problema, traga. Se ele diz que crê em Jesus Cristo, meu querido, o restante quem vai fazer é o Espírito Santo. Porque o principal ele já fez, ele acreditar em Jesus. O restante é santificação, o restante é processo, o restante não cabe a nós julgar ou deixar de julgar. Então João, ele coloca a incredulidade ao Filho de Deus como um pecado mãe, um pecado raiz de todos os outros pecados. Como é que eu posso respaldar isso? Aí eu vou fazer com que a Bíblia, ela explique a própria Bíblia. Logo depois, lá em Atos, capítulo 1, capítulo 12, a gente vai ver a pregação de Pedro. Lembra disso? Pedro vai pregar pela primeira vez, e Pedro prega para mais de 3.000 pessoas. E ele, quando pregou, ele não falou dos pecados morais daquelas pessoas. Ele não falou dos 10 mandamentos que tinham sido infringidos por aquelas pessoas. Não, ele não falou isso. O que é que Pedro prega ali, em Atos 2? Ele faz uma exposição histórica, cristológica e cristocêntrica, mostrando para aquela multidão que o mesmo Jesus que foi crucificado, ele ressuscitou e Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, versículo 14 e 41, você vai ver lá a pregação de Pedro. Leia depois a pregação de Pedro. Então você vai ver a ênfase que Pedro trouxe e fez. Depois de fazer essa mensagem, essa pregação, sabe o que aconteceu? A multidão ficou agoniada e, compungindo-se em seus corações, gritaram em alta voz a Pedro e aos apóstolos: irmãos varãos, o que nós faremos agora? E Pedro disse o que para eles? Pare de beber e será salvo. Foi isso? Pare de torcer para Santa Cruz, será salvo. Pare de fumar. Pare de adulterar. Não. O que foi que Pedro respondeu para aquela multidão? Arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se e se batizem. O batismo como uma prova cabal da convicção daquelas pessoas naquele que é o Filho de Deus. Logo depois a gente vai ver um episódio de Paulo e Silas na cadeia. Deus manda um terremoto, as celas se abrem. O carcereiro fica desesperado quando percebe que não tinha mais ninguém naquele local. O que é que o carcereiro faz? O que é que o soldado faz? Ele pega a espada e ele vai se matar. Ao fazer isso, Paulo e Silas dizem assim: não faça isso, não tire a sua própria vida. E ele diz para Paulo e Silas: o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo e Silas: olha, veja só, você é policial, né? Aí, Léo, você é policial, você é soldado, então você tem que parar de pedir suborno, você tem que parar de espancar as pessoas, você tem que parar de maltratar, você tem que parar de fazer umas coisas, umas paradas aí. Foi isso que ele falou para o soldado? Qual foi a resposta de Paulo e Silas? Crê em Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. A minha maior preocupação, meus irmãos, como pastor e como cristão, é que eu tenho visto que a motivação para muitos aceitarem Jesus tem sido todas e várias, menos a principal, que é de acreditar nele como o Senhor e Salvador da sua vida.
Você vê aí algumas igrejas que as pessoas têm ido, não para contemplar o Filho de Deus, não para adorar o Filho de Deus, mas para ter uma bênção especial, para poder comprar um carro novo, para poder ser abençoado materialmente. Mas a ênfase, o principal, o ponto nefrágico, essas pessoas não têm buscado, que é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Talvez o problema de muitos de nós que estamos aqui, e muitos de nós que estamos por aí, como Igreja de Jesus Cristo, é que a falta de relacionamento com Jesus tem afetado o nosso relacionamento e a nossa convicção nele. Quando a gente não se relaciona com Jesus, a gente perde a nossa convicção nele. E a falta de convicção em Jesus abre brechas e abre portas e rachaduras para muitos pecados, inclusive pecados que já foram vencidos. Alguns pecados que nós já vencemos há anos atrás estão vindo à tona. Sabe por quê? Porque a gente não se relaciona mais com Jesus. E por não relacionarmos mais com Jesus, estamos perdendo a nossa convicção nele. E quando a gente perde convicção nele, o velho homem reina e o pecado vem à tona. Que nessa noite o Espírito Santo nos encha de plena convicção em Jesus Cristo e nos conduza a um relacionamento mais profundo com ele. Primeira missão do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. A segunda missão do Espírito Santo é convencer o mundo da justiça. Versículo 8, parte B, e versículo 10. O Espírito Santo vem convencer o mundo da justiça. A justiça de quem? A justiça dos homens? Não é da justiça dos homens. Por quê? Porque nós, humanos, somos injustos. Nós somos pecadores. Nós somos iníquos. Nós somos miseráveis. Nós, homens, quando eu falo homem, eu falo genérico, homem e mulher. Em nós só há dolo e iniquidade. Na verdade, o Espírito Santo vem nos convencer da nossa iniquidade e nossa injustiça, e não da nossa justiça, porque não há justiça nenhuma em nós. Tira o Espírito Santo de Deus da vida de Douglas, e é só lama, é só sujeira, tira. Nós, sem o Espírito Santo, Genilson, seu Espírito Santo, não é nada. É um miserável pecador condenado. Aqui está falando da justiça de Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro perfeito que foi enviado para pagar o preço pelos injustos e aplacar a justiça divina. Porque quando nós pecamos, a justiça divina exige um preço. E Jesus se coloca entre nós e Deus, e Ele paga o preço por nós. Jesus, Ele é justo, perfeito, e é o nosso propiciador. Ele é a tampa da arca da aliança, e ao mesmo tempo que Ele é também um sangue que é aspergido para nos perdoar. Ele é o sangue que faz com que o Pai olhe para nós e nos declare justo. Somente por meio dele. Somente por meio dele. Mas veja, não é por nós, gente. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou bonito, não é porque eu sou inteligente, não é porque eu torço para o esporte. Não é. Não é por nós, mas é só por Jesus Cristo. Só por meio da justiça de Cristo. Nós somos injustos, mas em Cristo Jesus nós fomos adotados como filhos de Deus. Olha que maravilha, gente. Quem crê na justiça de Cristo é dado para ele não só o poder de se tornar filho de Deus, mas também é dado a prerrogativa de se tornar filhos do Pai eterno. Agora perceba, a gente adquire essa prerrogativa de ser filho de Deus não porque nós merecemos, não porque nós conquistamos com nossas forças, mas porque nós a recebemos de graça. E pela graça, e essa graça é justa, essa graça é perfeita, essa graça é maravilhosa, Jesus Cristo. Agora perceba outra coisa. O Espírito Santo convencerá o mundo da justiça. Por que ele vai convencer o mundo da justiça? O versículo 9 vai explicar o que Jesus vai dizer. Olha o que Jesus diz no versículo 9. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Por que foi que Jesus falou isso? Por que Jesus disse que o Espírito Santo ele convence da justiça? Porque Jesus não estaria mais com os discípulos.
Jesus não estaria mais com a gente aqui. Por que é que ele falou isso? Preste atenção no que eu vou falar, que é importante para a compreensão desse texto aqui. Para os judeus, para os romanos, para os gentios, que acompanharam ali o ministério de Jesus, viram os milagres de Jesus, viram Jesus dizendo que era Deus, que era Filho de Deus, que era o Messias. Essas pessoas, no final de tudo, acabaram contemplando Jesus aonde? Morto numa cruz. Então, esse ato de Jesus morto numa cruz mostrou, na perspectiva deles, que Jesus, na verdade, era um injusto. Jesus, na verdade, era um impostor. Na verdade, Jesus, ele era um malfeitor. Porque naquela cultura, naquela época, a morte de cruz era símbolo de quê? De vergonha e de maldição. Mas uma coisa importante é que essas pessoas, elas não testemunharam e não contemplaram a ressurreição de Jesus e a sua vitória sobre a morte. Elas não testemunharam isso. Elas não testificaram isso. Quem foi que testificou? Quem foi que testemunhou isso? Apenas os seus discípulos e algumas centenas de alguns seguidores. Isso foi testemunhado só para essas pessoas. As outras não. Então, na cabeça dessas pessoas, Jesus era injusto. Ele não era o Filho de Deus. Porque se ele fosse filho de Deus, ele não iria morrer na cruz. Jesus está dizendo o seguinte aqui para os seus discípulos. Olha, com a minha ausência, será impossível as pessoas crerem que eu sou o Messias e que eu venci a morte. Por isso é necessário que eu vá, para que ele venha. Porque quem fará com que o mundo se convença da minha justiça, quem fará com que o mundo se convença que de fato eu ressuscitei e venci a morte e venci o diabo, será o Espírito Santo da verdade, o Espírito da promessa. Somente ele vai fazer isso. Vocês não serão capazes de fazer isso. Gente, 50 dias depois, mais ou menos, que Jesus falou isso, a gente está no contexto agora da noite de Pentecostes. E foi ali, naquele momento, com o derramamento do Espírito Santo, quando os apóstolos começaram a fazer milhares de milagres e de prodígios em nome de Jesus, foi naquele momento que a multidão, por meio do Espírito Santo de Deus, essa mesma multidão que antes viam a cruz como um ato de injustiça, agora elas começam a reinterpretar à luz da ressurreição e dos milagres ali presentes na vida dos discípulos de Jesus, que Jesus de fato era o justo de Deus, ele de fato era o Messias e ele era o Salvador do mundo. Por isso que aquelas pessoas se converteram, mais de 3.000 almas se converteram naquela noite, porque elas puderam entender que Jesus, ele estava presente na vida daquelas pessoas, daqueles discípulos que faziam milagres assim como ele fazia. E eles faziam milagres em nome de quem? De Jesus Cristo. Somente a obra do Espírito Santo é capaz de dissipar a dúvida que paira nas mentes do mundo pecador. Somente o Espírito Santo. Agora eu abro aqui uma observação para nós, a nível de aplicabilidade. O mesmo Espírito que nos convence da justiça de Cristo, ele também nos leva a amar e a praticar a justiça. Olha, Deus é um Deus justo e ele odeia a injustiça. Deus odeia a injustiça. Por isso, a proposta aqui é que Jesus, ele nos justifica diante do Pai e seu Espírito nos conduz também a vivermos na justiça. Aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, quem roubava, não roube mais. Não só isso, mas combata o roubo. Promova um ambiente de justiça. Quem mentia, não minta mais. Não só isso, mas combata a mentira. Cria um ambiente de justiça. Quem julgava, não julgue mais. Quem era indiferente com as pessoas, passe agora a amar as pessoas e a tratar as pessoas com a justiça devida.
Nós somos impelidos pelo Espírito Santo a termos fome e sede de justiça. Nós precisamos ser justos de direito, e já somos, mas também precisamos ser justos em práticas, em ações, onde quer que nós estivermos. Amém? O Espírito Santo ele vem para convencer o mundo da justiça. E por último, o Espírito Santo ele vem para convencer o mundo do juízo. Versículo 8, a parte C, e versículo 11. A obra do Espírito Santo é convencer o mundo que existe um inferno. E eu quero dizer em alto e bom som, existe um inferno. Existe um inferno, meus irmãos. E o inferno, ele foi criado por Deus para os anjos e os demônios serem atormentados por toda a eternidade. Um dia, Jesus virá para julgar e trazer o juízo de Deus. Um dia. A gente precisa falar mais sobre o inferno, porque o Espírito Santo veio para convencer o mundo que há um juízo. Não somente uma justiça, mas também um juízo. O primeiro a ser condenado será quem? O príncipe desse século. Versículo 11 fala sobre isso. O diabo. O diabo vai ser o primeiro a ser condenado, porque lá na cruz o diabo levou um golpe fatal na cabeça por Jesus. Jesus deu um bicudo na cara do cão, como diz a música, lá na cruz. Na ressurreição, Jesus esmagou a cabeça do diabo, tirando dele todo o poder, toda a autoridade, todo o direito. A cabeça da cobra foi arrancada ali naquela cruz, na ressurreição. E olha, uma cobra sem cabeça, ela pode até assustar um pouco, porque ela se mexe ainda, mas ela já está morta, ela já está condenada, ela está só esperando o momento certo para o seu juízo final. E eu quero dizer para você, Satanás, que está aqui, você já está condenado, em nome de Jesus. A tua cabeça já foi arrancada. Nós não temos o que temer, porque de ti foi tirado todo o poder, toda a autoridade, todo o direito contra nós, sobre nós. Porém, o Espírito, ele vem para convencer o mundo, não apenas que o príncipe desse século já está condenado, mas ele também vem convencer o mundo que o juízo final, o inferno, também é para todos aqueles que insistem em rejeitar Jesus Cristo em sua incredulidade. Todos aqueles que insistem em permanecer no primeiro ponto lá, de convencer do pecado, esses que vão ficar lá, sem se convencer do pecado, eles vão cair aqui na justiça. Eles vão também sofrer a condenação do fogo ardente do inferno. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 9, vai falar sobre isso. Jesus, ele foi levado até o matadouro como uma ovelha. Ele não se esperneou, ele não lutou, ele se entregou. Ele foi até a cruz como uma ovelha. Mas, meus queridos, quando ele voltar, ele não voltará mais como ovelha. Ele voltará como um leão. O leão da tribo de Judá, para julgar todos aqueles que o rejeitaram. Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante, eu vou resumir uma parte aqui desse texto, onde Jesus está falando ali dos últimos dias. Jesus vai dizer o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Versículo 33, e ele porá as ovelhas no lado direito, e os bodes na sua esquerda. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Deus não criou o inferno para o homem, mas o homem, ele decide para o inferno quando ele decide rejeitar Jesus Cristo na sua vida. Meus queridos, se você está ouvindo isso, creia que o Espírito Santo veio para convencer você que o crime não compensa.
Aqui no Brasil, o crime até pode compensar. A gente vê isso aí. Mas o Espírito Santo veio para nos convencer que o crime não ficará impune. O pecado não será tolerado no reino de Deus. Por isso, eis que vem a justiça de Deus. Eis que vem o leão da tribo de Judá. Prepare-se, cada um de vocês, para esse dia. Prepare-se para esse dia. Porque virá o dia do juízo de Deus para todos nós. Essa noite talvez seja uma noite onde o Espírito Santo te chama a uma conversão e a uma reflexão sobre as consequências e sobre a inevitabilidade da justiça divina. João é muito claro no seu evangelho quando ele diz o seguinte: quem crer no Filho de Deus já está salvo. Ponto final, acabou-se. Mas quem não crer no Filho de Deus já está o quê? Já está condenado, meu querido. Nós estamos aqui nessa terra, mas nós já somos salvos, se nós de fato acreditamos em Jesus. Mas você está aqui na terra, mas você já está no inferno se você não crê em Jesus Cristo na tua vida e você não o segue. Se você continua relutando contra Ele, você já está condenado. Há um tempo, uma brecha no tempo, que Deus te dará uma oportunidade, por meio do Santo Espírito dEle, de te convencer. E o meu desejo é que, de fato, você seja convencido pelo Espírito Santo. Eu quero concluir minha mensagem, por causa do tempo. Eu quero concluir dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz ao mundo, porque o Espírito, ele fala, gente. O Espírito convence, o Espírito alerta, o Espírito adverte. Se você é convertido, se você é dessa igreja, essa palavra não deveria ser para você. Não deveria ser para você. Esse texto não se encaixa para aqueles que são filhos de Deus. Essas ações do Espírito Santo são para o mundo incrédulo distante de Deus. Mas, sinceramente, eu temo que o Espírito Santo esteja falando com alguns de nós nessa noite. Que talvez acreditamos mais em dinheiro do que em Jesus. Alguns de nós que acreditamos mais no nosso time de futebol do que em Jesus. Alguns de nós que temos mais convicção nas nossas ideologias filosóficas, políticas ou qualquer que seja do que Jesus. E muitas vezes a gente demonstra isso no nosso dia a dia por meio das nossas prioridades. As nossas prioridades mostram quem de fato nós temos convicção. Essa mensagem não deveria ser para nós, filhos de Deus, que congregamos aqui nessa igreja. Mas eu temo, como pastor, que alguns de nós tenhamos pecados acolhidos no secreto. Pecadinhos escondidos, que revelam que nós não temos convicção em Jesus em nossas vidas. E muitas vezes nós vivemos de forma incompatíveis, como filho de Deus. Às vezes nós duvidamos da justiça de Deus, quando às vezes a gente acredita que a gente perde a salvação, por exemplo. Porque acreditar que a minha salvação se perde é duvidar da justiça de Deus. Às vezes eu penso que nós somos como ateus convertidos. Estamos aqui vindo para a igreja, louvamos, mas nós não acreditamos muito naquilo que a Bíblia fala para nós. Não acreditamos muito nesse negócio aí de Jesus Cristo. Muitas vezes a gente não se sente como filho de Deus. Sabe por quê? Porque a gente tem agasalhado pecado em nossos corações, agindo de forma incompatível. Essa palavra não era ser para nós, mas eu temo que o Espírito Santo esteja falando com algum de nós. Eu temo que alguns de nós temos agido em parceria com quem já está condenado.
Olha que coisa terrível. Eu temo que alguns de nós tenhamos auxiliado o príncipe desse século, auxiliado o diabo, Satanás, em algumas ações, como se não houvesse o juízo de Deus. E o diabo tem nos usado para agirmos em discórdia no meio do povo de Deus, para agirmos com mentira, agirmos como fofoca, agirmos com contenda, praticarmos promiscuidade e tantas outras coisas. O Espírito Santo talvez esteja falando com alguns de nós esta noite. Quem sabe hoje seja um dia para nós nos convertermos novamente. Quem sabe? Eu não sei o que é que o Espírito Santo está ministrando no teu coração. Eu sei o que ele ministrou no meu coração quando veio preparar essa mensagem. Quem sabe o Espírito Santo esteja, talvez, te convencendo e te chamando para você voltar ao primeiro amor. Aquele primeiro amor do momento que você se converteu e você buscou Deus e Jesus intensamente. Eu queria terminar essa mensagem fazendo um desafio para vocês. Eu gostaria que, se o Espírito Santo falou com você essa noite, se você se sentiu convencido que você precisa tomar uma decisão radical na sua vida, porque essa mensagem não deveria ser para você, mas está sendo para você. E talvez essa decisão radical seja ou conversão ou consagração, um dos dois. O meu desafio é que você pudesse ficar de pé onde você está aí. Se o Espírito Santo está falando contigo e você entende que você precisa tomar uma decisão, queria que você ficasse de pé. Se o Espírito Santo te convenceu de que você precisa tomar uma decisão radical, de voltar para Jesus, de crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, ter convicção dele na tua vida, eu queria orar com você. E para orar por você, eu queria que você se manifestasse nesse momento, ficando de pé. O Espírito ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo me convenceu de alguns pecados. O Espírito Santo me convenceu de algumas injustiças. E o Espírito Santo me convenceu de que o inferno não é para mim, por isso eu preciso mudar de conduta. Eu preciso mudar de postura. Eu preciso andar de forma compatível, como aquele que recebeu o Consolador, aquele que recebeu o Paracletos, aquele que recebeu o sopro de Deus, o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito está agindo em convencer você de algo que precisa ser consertado, eu quero orar com você. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, se você sente isso. Eu queria orar com você. Espírito Santo de Deus, oramos no início da mensagem, para que o Senhor iluminasse os corações e as mentes, que o Senhor afastasse tudo aquilo que é humano do mensageiro e falasse apenas aquilo que é palavra do Senhor. Acabamos de ler um texto que fala sobre a obra missionária do Espírito Santo no mundo. Mas temos razões para acreditar que o Espírito Santo esteja tendo um trabalho ainda conosco, de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, convença nesse momento os corações aqui presentes. Se tem alguém no nosso meio que ainda não conhece a Jesus Cristo em sua intimidade, na sua personalidade mais íntima, que agora o Teu Espírito Santo abra seu coração. Que o Teu Espírito Santo encontre morada dentro dessa pessoa,
e habite dentro dela. Que ela possa, Deus, experimentar do privilégio e da prerrogativa de ser filhos de Deus, porque o Espírito Santo está dentro dela nesse momento. O Espírito Santo de Deus traz conversão no nosso meio. Conversão não só daqueles que estão distante de Jesus e que precisam voltar para Ele, mas também conversão para todos aqueles que já se chegaram a Jesus, mas de alguma forma na prática estão distantes dEle, porque estão dando prioridade a outras coisas. E abrimos brechas no nosso coração para entrar pecados, para entrar iniquidade, para entrar sujeira. E nós queremos se arrepender diante do Senhor nesse momento. Queremos vivenciar o amor da primeira conversão, do impacto que o Espírito Santo trouxe nas nossas vidas. Queremos eternizar isso enquanto nós estivermos vivos aqui nesse mundo, para que o Espírito Santo nos use e abra a nossa boca para sermos instrumento dele, para que ele possa, através de nós, não por nós, convencer o mundo de tudo aquilo que o mundo precisa ser convencido, para que possamos sabotar o máximo de possível o inferno, o diabo, e tirar de lá o máximo possível pessoas que já estão condenadas, para que elas sejam transportadas para o reino da luz. Em nome de Jesus, aviva essa igreja. Não permita, Espírito Santo, que sejamos auxiliadores do príncipe desse século. Então nos tira de todo o pecado, nos tira de toda contenda, nos tira de toda fofoca, de toda rebeldia, de toda ingratidão. Nos tira desse meio. Nos faz uma nova criatura, um novo ser. Transforma a nossa voz, o nosso falar, o nosso olhar, o nosso pensar, a nossa agenda, que possa ser consagrada ao Senhor. Espírito Santo de Deus, derrama lágrimas aonde precisa ser derramado. Quebra corações que precisam ser quebrados. Renova mentes que precisam ser renovadas. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, tu viestes para testificar de Jesus, e aqui nós estamos pregando a tua palavra, para que tu possa agir. Então age nessa noite, nesse espaço, nesses corações e nessas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que cada um que se sentiu em pé, que ficou em pé, possa experimentar do teu bálsamo, do teu perdão, da tua graça, da tua misericórdia, da tua renovação, do teu renovo, para os novos passos que darão diante de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.